Por isso, nós vamos buscar e estar aqui para conversar com a gente o cirurgião vascular, radiologista intervencionista, Dr. William Fonseca. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Claudete. Sempre uma oportunidade imensa estar aqui, estar tão próximo do público e trazer informação, né? Acho que a gente cresce muito com isso. E ninguém está fadado a viver eternamente transpirando por aí. Sem dúvida. E se colocando, às vezes, numa situação de constrangimento, dependendo da situação, não é? Até uma questão até interessante. A gente, quando começa a estudar o assunto, a gente vê que essas pessoas, não só pelo constrangimento, né? Mas existe uma mudança do ponto de vista de atitude. Essa pessoa, ela não assume um compromisso de desafio, ela tem dificuldade em falar em público, ela tem uma certa diminuição do seu potencial até, porque a sudorese é um fator limitante. Imagine você participando de uma reunião ou participando de algo desafiador e a mão escorrendo o tempo todo. Então, ou axila, quer dizer, isso mexe com a questão do psicológico, do ponto de vista até profissional daquela pessoa. Então, a gente quando começa a estudar, começa a se envolver com o assunto, a gente acaba encontrando um desafio. É realmente um trabalho interessante, porque até então só se falava, as opções seriam as opções cirúrgicas, que têm o seu espaço. Hoje em dia está bem mais fácil. E aí a alternativa da toxina, que eu acho que é um caminho. Meu Deus, estou louca para saber, mas vou te convidar a mostrar para a gente tudo isso Será que antes. já tá ali? Pode Perfeito, ir. por favor. Tá bom? E você em casa preste atenção e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente no telefone que é o WhatsApp 12973132622. Então aqui faz uma explanação das regiões mais acometidas, né? Ela pode acometer a região frontal, a axila, a relação axilo-palmar, que é o que é mais frequente, pode acometer a virilha e até os pés, né? Até o dorso também. E isso é o que eu falei, isso acaba sendo muitas vezes um fator limitante para a pessoa, né? Acho que tem próxima imagem aí. A gente, quando faz a abordagem, a gente tenta entender o aspecto psicológico, ou quanto aquilo compromete a vida da pessoa. E ele tem peso, o aspecto psicológico, na realização da hiperidrose? Sem dúvida, sem dúvida. Assim? Porque, na verdade, você busca um tratamento dos sintomas. Então, primeiro você tenta resgatar a autoconfiança daquela pessoa, você tenta minimizar o impacto que aquilo tem para a vida. E eles, até é uma descrição interessante, que é um mecanismo de retroalimentação. Quando você trata a hiperidrose palmar ou a hiperidrose axilar e a pessoa ganha confiança, ela aprende a lidar melhor com aquilo. Então, aquilo que era uma coisa limitante deixa de ser tão impactante na vida dela. Então, às vezes... acontecer uma cura por isso? Por esse lado, até psicológico? Então, às vezes sim, porque eu falo assim, você aprender a conviver com as tuas limitações uma grande saída, né? Você vê que o próprio procedimento ele tem um tempo de duração, ele não é eterno, sim, mas que você atinge a pessoa, a partir do momento que ela sabe que ela tem como resolver, ela já se sente positiva, quer dizer, ela deixa de ser... Se sentindo positiva, ela entra num estado psicológico melhor e prolonga o tratamento. Exatamente. Então, você vê como um mecanismo de gatilho. Que coisa, Quanto maior a ansiedade, mais eu suo, é tudo, né, tudo. Mais eu suo, mais insegurança eu tenho, mais suor eu tenho. Que então, coisa as regiões que a gente consegue tratar, né? Então, você trata tanto a região frontal quanto a região palmar. As axilas também têm um efeito muito positivo, é o que mais tem resultado. E os pés acaba sendo uma opção, uma alternativa, mas realmente acho que é possível. É possível. Vamos ver a próxima? Então ele coloca aqui, né, quando você tem alteração dos níveis, na verdade, então você tem que quantificar isso no consultório. Se às vezes até a sudorese é uma coisa fisiológica. Pode ser que para aquela pessoa que acha que aquilo é exagerado, na verdade você vai tentar explicar e quantificar e dizer, não, eu acho que aquilo está dentro do normal. Agora, existem aquelas pessoas que realmente elas têm incapacidade, por exemplo, em escrever, porque o papel fica molhado. Alguém aqui tem na técnica? Alguém tem, não? Suor excessivo nas mãos? Às vezes isso independe da idade, Independe da idade. Às vezes a pessoa tem, às vezes... E pode acontecer de só em ocasiões especiais. Pode. Onde o estado emocional, né, porque... Sem dúvida. Até emoção, a gente divide aqui, que a gente está lidando da chamada hiperidrose primária. Né? Tá. Que ela não tem uma causa secundária. Então, não é uma causa por remédio,
Não é uma causa por outras doenças, alterações da tireoide. Mas em determinadas situações isso acontece. Ela tem um descontrole, aquilo entra no mecanismo Um gatilho e a pessoa fala, olha, a partir dali eu travei e tive que ir embora, não consigo assumir nenhum compromisso. Vamos ver a próxima então, para classificar o médico. Aqui usando a toxina botulínica, né, que se faz na região palmar, é feito com anestesia tópica ou com bloqueio, né? E você vai usando igual que se faz na face mesmo. Você vai fazendo pontos específicos na mão e aquilo tem um efeito em torno de 7 a 10 dias de quase a reversão total. Isso tem um efeito significativo, e a duração? Né? Em torno de 7 meses a 12 meses. Aqui na região axilar, né? Muita gente sabe que a toxina botulínica aplicada no rosto, ela tem o poder de paralisar alguns nervos, né? Exatamente. E com isso dar uma aparência, quando não é exagerada, mais jovem para a pessoa, de não tantas rugas. Acabou, doutor, ou tem mais? Acabou. Então vem para cá. E nas mãos, no caso da transpiração excessiva, na axila e até mesmo, né, nessa região, em outras regiões que se faz, é também assim? É paralisando? Imagina que a glândula, para ter um efeito da sudorese, existe um estímulo simpático, existe um estímulo nervoso que estimula aquela produção exagerada e a pessoa acaba entrando num mecanismo descompensado. Quando você faz a toxina, você bloqueia o efeito neurológico. Então, consequentemente, a glândula acaba sendo anulada, né? O que seria no rosto a musculatura. Na mão é a glândula. Na mão é a ação da glândula. E nas axilas mesma coisa. Também. Você faz na onde tem a origem dos pelos. Mas são vários pontinhos, São vários pontinhos. É feito com anestesia? Dói, doutor? Axila é bem mais tolerado, porque você pode até fazer com anestesia tópica ou até uma infiltração. E nas mãos, normalmente, a gente faz com bloqueio radicular, né? Como se fossem os nervinhos que inervam a mão, digamos assim. Isso aí o que é? Uma anestesia local. Anestesia local. Renê Corrêa. Oi, Renê. Boa tarde. O Renê tem 62 anos, é diabético, transpira muito nas axilas. Gostaria de saber se tem alguma relação com a idade ou com o diabetes. Um beijo aí, minha esposa e minha filha. Amamos o programa. Que bom, viu, Renê? Você nem sabe como eu fico contente, porque quem ama o programa não trai. Se não trai, não põe na vizinha, só dá audiência pra gente. Olha lá. Não é verdade, doutor? Somos de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Só podia ser carioca mesmo. Rio de Janeiro, beijo, Renê, pra você, pra esposa e pra filha. E aí, doutor? Então, eu falo que normalmente a incidência é mais no adulto jovem, né? Essa hiperidrose primária que acaba levando a esses recursos, né? Ele tem a questão do diabetes, então a gente precisa antes de saber se o diabetes está bem controlado. Mas diabetes não provoca isso? Não provoca, mas assim, a gente lembra que a própria sudorese, a sede excessiva, ela pode vir de um diabetes descontrolado. Então, pode? Então é melhor você tratar bem o diabetes. Aí, olha, realmente é uma hiperidrose primária, aí você vai tentar quantificar o quanto limita, para realmente expor. Ele só não contou aqui há quanto tempo isso acontece. E quantificar, até onde eu sei, tem gente jovem que transpira demais. Então não está relacionado à idade? Não está. Não está. Normalmente é uma incidência... Renê, pelo menos isso. Normalmente é uma incidência do adulto jovem. Geralmente pega na faixa mais jovem mais jovem da vida. Até, né? Exatamente. Vamos ver a próxima. Então tá explicado para você. Controle o diabetes, né? Veja com seu médico como tá o diabetes, porque pode ser por ele. E tem uma relação familiar também, tá? 50% das vezes tem histórico na família. É mesmo? É uma relação familiar. Veterancinha. Pronto. Cristina. Oi, Cris. Boa tarde, Clau. Eu adoro seu programa. Que bom, Cris. Cris, você não parece nem com 28, já tem uma filha de 28? Tá doida, menina? Clau, minha filha de 28 transpira demais e tem cheiro muito forte nas axilas. Chega até a manchar as roupas brancas. Roupas brancas ficam meio amareladas. Eu gostaria de saber se tem algum tratamento, se possível, caseiro. Ela é de Cruzeiro. Agora eu vou te dizer, Cristina, o que hoje o Dr. William Fonseca, vou dar assim o meu testemunho, né? Tá falando aqui no programa, aí é pra resolver. E porque menina, assim, né, ainda nova, 28 anos... exemplo clássico, né? Nossa, exatamente. Mas é muito difícil para ela. E saber que ela vai fazer esse tratamento, que não é tão caro assim, e que vai dar um sossego de 7 meses para essa pessoa, não tem dinheiro que pague, né? Porque tratamento caseiro, eu duvido. Os resultados não são realmente... Não dá certo, até ela tem uma reação que ele chama de bromidrose. O suor acaba tendo um efeito... Exatamente. Então, você tratando a sudorese, você
quase que não é? resolve. É interessante. O resultado é bem interessante. Olha, eu te aconselhava a fazer, porque seria o melhor presente para tua filha. E aqui a gente não está avaliando o impacto de fato para a vida dela. Será que, né? Então, se a gente trabalhar o aspecto psicológico, né? Imagine uma moça que transpira demais e que ainda, por mais que se cuide, exala, né? Esse que é característico questão social, até disso. É interessante. Constrange, né? Muito. Então, eu acho que seria um ganho tão grande para ela. Porque, olha, sinceramente, eu faço esse tipo de programa, vocês sabem, há muito tempo. Mais que a idade da tua filha. Mas eu nunca vi nenhuma solução caseira que desse certo nesse caso. De fato. Que resolva mesmo. Vamos ver a próxima. Mas agora tem, antigamente nem isso tinha. Nem a toxina tinha. E a toxina é um caminho, digamos, entre uma cirurgia e um procedimento menor, cabe muito bem. Não é invasivo. É fácil, é no consultório. Simples, exatamente. É maravilhoso. Sônia, boa tarde. Doutor, existe tratamento para sudorese noturna? 2 membros da minha família do sexo masculino possuem este desconforto. No que difere? Isso é uma causa diferente. Na verdade, a gente precisa entender que tipo de reação. Será que ele tem uma apneia do sono? Será que ele tem algum distúrbio do sono? Né? Pode entraria numa outra ideia, né? Quer dizer, a gente teria que fazer um estudo do sono, na verdade, para entender as reações que tem durante o sono, né? A qualidade desse sono, se usa medicamentos para dormir ou não, então, se usa eu vou dar uma sugestão aqui para a produção, faz tempo que a gente não fala sobre o sono. Vamos falar sobre o bom dormir, o sono. E aí eu pergunto, vocês me lembrem, sabe como é que é, né? Vocês são tudo novinho aqui, vocês têm que me lembrar. É o mínimo, né, doutor? É lógico. Que pra gente falar dessa sudorese noturna, que seria, né? uma outra... Porque pode estar ligado a questão doenças do sono, ponto. Tá. Uma outra história, né? Então aguarda, tá, Sônia? Que eu prometo pra você. Vamos à próxima aí. A Miriam. Doutor, boa tarde. Pode responder. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Não transpiro muito de dia, mas de noite transpiro em excesso. Olha lá. Seria esse problema a Miriam de Cerquilho. Já chegou algum paciente em seu consultório que dissesse o que me incomoda é a hiperidrose noturna? É que a gente precisa entender e tentar quantificar, né? Porque suor é uma questão muito inespecífica, né? Mas é uma sudorese na axila, na mão. Aí você tentar entender o impacto que você tem, porque a gente, dependendo do nosso clima, dependendo da condição de alimentação que a pessoa tem, sudorese é uma coisa relativamente vaga, né? Mas qual é, de fato, o impacto para a vida da pessoa? Mas eu já vi que muita gente tem à noite, então, né? Deve ter, a gente vai falar sobre esse assunto também. Porque a toxina, ela age num local específico. Tá. Ela não tem uma ação sobre o comportamento. Por exemplo, quem tem na mão, faz na mão. Vai fazer na mão. Não ou tem na mão e na axila, tem que fazer nos dois. Teria que fazer nos dois. A da axila que vai curar a mão. Não. E tem uma vantagem que a toxina não causa o que a gente chama de hiperidrose compensatória. Porque a cirurgia, a denervação, né, que existe uma cirurgia para isso, você pode tratar a axila e piorar um pouco na região frontal. Essa é específico para o local. Tem gente que tem no cabelo, né? Impressionante. Molha o cabelo. Pescoço, região frontal, dorso, né? E também não está relacionado à água, nada disso, né? Não. É uma situação interessante. É uma hiperatividade do sistema neurológico em cima da glândula. A glândula é hiperatrofiada, né? E decorrência daquele estímulo excessivo. E no caso da aplicação da toxina botulínica, existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa em qualquer idade pode passar pelo tratamento? Qualquer idade, a gente escolhe geralmente adulto, né? Porque até por uma questão de tolerar o procedimento. E eu acho que o fator limitante que a gente colocaria aí é assim, se a pessoa faz atividade com as mãos, durante aqueles primeiros dias que fez o procedimento, não pode dirigir, não pode fazer nenhum trabalho manual, porque fica, às vezes, com uma limitação por bloqueio do músculo mesmo. A pessoa, às vezes, tem dificuldade em ter apreensão, em escrever, porque quando você faz vários pontos na mão, você cria uma atrofia, uma parestesia, uma dormência temporária do músculo. Seria uma maior situação, exatamente. De resto? O resto... Vida normal? Pronto. Saindo de normal, lá. Exatamente. Eu conversei com o Dr. William Fonseca, cirurgião vascular, radiologista, intervencionista, falando que ninguém mais precisa ficar sofrendo aí, né? Ou constrangido, né? Numa situação, às vezes, difícil, por transpirar demais nas mãos, nas axilas ou em outras partes. Converse com o médico. Um beijo. Obrigado, obrigada, viu, Dr. William? Eu que agradeço. Ó, Dr. William, eu vou deixar aqui contatos no
No Facebook, dr.william.fonseca, assim que se escreve, e vocês vão ter vários artigos lá. E também no 12 3133 3301. 12 3133 3301, que é na Guará Clínica. Hoje eu estive lá, sabia? Ah, jura? Logo cedinho. 8h30 da manhã, lição de casa da Claudete, né? Me cuidando lá. Um beijo para a doutora Natália lá, que me recebeu também. Que legal. Obrigada, Obrigado, viu? obrigado pelo carinho, a oportunidade. Um grande beijo, viu? Obrigado. Até a próxima. Até.